Tá, já estamos no ar, tá? Tá, já achei aqui. Solicita. Ok, te vi aqui. Ótimo. Você está entrando agora no Instagram. Opa, Boa chegou. noite. Boa noite. Tudo bem, Luciana? Tudo bem? Você está Dá chegando pra... algum eco? Está chegando algum eco para você ou não? O Algum som está quê? claro? Tá bem, tô ouvindo. No Deixa eu ver. Instagram, será que dá pra ouvir bem? Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai ficar um pouco de ruído aqui. Acho que agora vai. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma noite, mais uma live. Eu, Alexandre Paiva, terapeuta corporal, psicólogo haitiano, Luciana de Nadal, psicóloga corporal haitiana também. Né, Luciana? Sim. Isso. Nós estamos com uma tarefa hoje, é uma tarefa bastante complexa. Nós vamos transformar certos aspectos. Ô, Bianca, tudo bem? Certos aspectos do pensamento funcional de William Reich, né? Tentar trazer esse aspecto do pensamento do William Reich para a nossa contemporaneidade, para esse momento, especificamente essa questão do isolamento social, da pandemia, né? E vamos tentar incorporar isso, trazer para o nosso corpo através de uma prática que não vamos dar no final, e para a gente enraizar nas sensações o que nós estamos tentando entender no aspecto mais psicológico e intelectual. Né, Luciana? Até para poder mover, né, a energia nesse momento que está todo mundo mais parado em casa, mais contraído, né? Então a gente Sim, poder movimentar o corpo, movimentar a energia mesmo em casa, né? sim, Para se sim, autorregular, né? sim. Que é muito importante, porque esse é um momento muito sui generis que nós estamos passando, né, Luciana? Um momento que, por exemplo, eu sempre digo, eu estou com 59 anos, eu nunca experimentei um momento desse, de uma pandemia assim tão pungente como essa, né, de um contágio muito rápido, né? Passei pela AIDS, no início da AIDS, que também foi um solavanco imenso, né? Foi um solavanco imenso, mas a AIDS não tinha essa característica do isolamento em casa, porque era um Sim. contágio, né, que depois foi verificado que era um contágio mais do sangue, depois muito através do ato sexual, né? Mas essa pandemia fez a gente ficar realmente isolados, né? Quem pode ficar, né? Muitos não podem, né? Muitos Sim. não podem ficar em casa. Muitos não podem ficar em casa porque tem que sair para ganhar o dinheiro, ganhar a sobrevivência, né? Tem que se movimentar. E outros podem ficar em casa em termos financeiros, mas não ficam em casa porque também não conseguem ficar em casa, né? Não é fácil, né? Estar só em Sim. casa. Então, Lu, eu pensei assim, que tal você falar um pouquinho assim para a galera, né, que está chegando aí, né? Um pouquinho do nosso mestre, né, William Reich, né? A pessoa tão importante que deu um cunho à psicologia e à psicanálise de uma forma indo em direção ao nosso corpo físico, né? Foi um precursor desse trabalho, trazendo o trabalho psíquico para o corpo, né? Podemos dizer que ele foi o pai das psicologias corporais, então agora tem um monte de psicologias corporais por aí, né? Uhum. Mas lá atrás o pai deve ter sido Freud e Reich ali, né? De alguma forma, né? Quer falar um Uhum. pouquinho do Reich para gente, para o pessoal conhecer? Então, o Reich ele seguiu, né, uma das teorias do Freud da questão econômica da libido, né? Então, o Freud falava que o sintoma era causado por uma energia
que não era liberada de forma saudável pelo corpo, né, na via correta, e acabava virando sintomas, se desviando para sintomas. Então o Reich pegou isso e, bom, então tem que liberar essa energia, tem que liberar essa carga, né? Então, e o Reich, uma diferença dele é que ele colocou a pessoa na frente e começou a observar o corpo, né? E aí já vamos entrando no assunto de hoje, né, que é o movimento puro. Então ele viu onde a pessoa congelava no corpo. Então um diagnóstico nosso da corporal é onde está congelada a energia na pessoa, né? Então cada pessoa tem uma estrutura energética e a gente vê no corpo da pessoa onde está congelado. Então, por exemplo, a minha vida é maravilhosa, né? Então, o Reich, mas o que é isso, né? O que a pessoa fala é diferente do como ela fala, né? Ou a pessoa, nossa, tá tudo bem, né? Sou uma pessoa tranquila. Então ele começou a ver esse inconsciente no corpo da pessoa e ele se deu conta que as neuroses também estão ancoradas nos músculos, nas vísceras. Então ele partiu daí, então se está lá, vamos tocar, né? Vamos fazer uma respiração, vamos mobilizar corporalmente para que esses conteúdos venham à tona. Luciana, você sente que hoje em dia, por exemplo, a gente como terapeutas reichianos, psicólogos reichianos, a gente abordaria um tratamento na clínica hoje? Hoje a clínica é virtual, né? Porque não tem outro jeito, né? Ou na clínica presencial daqui a um tempo, mais para o futuro, quem sabe, voltarmos à nossa clínica presencial. Você acha que seria de um jeito parecido que o Reich fazia naquela época? Hoje o sujeito mudou muito. Como você vê assim que o terapeuta reichiano deveria atuar mais hoje em razão essa nova pessoa que tem no mundo hoje, né? Como você vê isso? O que se fala muito é que as pessoas estão menos estruturadas hoje em dia, né? Muito bloqueio mais primário. Então, ali nos anos 80 no Brasil, teve muito movimento de liberação, de catarse, né, as pessoas precisavam explodir, precisavam expressar mais, né? Quebrar com moralismos e toda a repressão sexual. E hoje em dia o que se vê é muito bloqueios primários, né, de primeiro segmento, de segundo segmento, talvez em função de partos, né, de cesarianas e, né, esse mundo muito virtual. Então, o que a gente conversa muito no meio é que as pessoas estão com bloqueios mais primitivos, mais delicados. Então, muitas vezes a gente precisa estruturar a pessoa antes de partir para um trabalho de mais liberação, né? Assim é interessante isso, né? É um novo sujeito que aparece hoje, né? Muito diferente daquele sujeito reprimido, né? Ou aquele sujeito histérico, forte de repressão sexual daquela época, né? Porque ali era, no início do século passado, e aquilo ali era uma camadas e camadas de repressão sexual de milênios ali, né? De milênios, que estava explodindo no início do século passado. Então, eu acho que o Reich, ele tinha até uma massagem que ele utilizava, né? A massagem reichiana, né? Que ele botava o dedo nas couraças mesmo ali, parece que o paciente gritava, socorro, pá, o negócio não era brincadeira, parece, né? Ele até usava o termo atacar as coraças, né? Uma coisa super belicosa. E interessante você colocar que hoje a pessoa tem mais bloqueios mais sutis, mais primitivos, né? de uma fase do desenvolvimento mais primitiva, né? Houve uma mudança, né? Antes era muita questão da repressão sexual, agora é liberação, mas as pessoas não sentem, né? Aí tem vários parceiros, mas não entra em contato com nenhum, né? Que daí vem lá o segmento ocular, né? Vem todo um funcionamento bem primitivo de contato com o corpo. Então, o terapeuta reichiano hoje ele tem que renascer, né? Eu diria isso, né? Porque ele, pelo que você está dizendo, e eu concordo com o que você está dizendo, a gente não pode utilizar aquelas ferramentas mais fortes daquela época, né? Porque isso pode desestruturar mais as pessoas hoje em dia, né? Aí entra a questão do diagnóstico energético, que é muito importante, né, na terapia corporal. Então,
Tu vê cada pessoa na sua energia, o que ela precisa, o que é antídoto para um é veneno para o outro, né? Então uma pessoa tem que estruturar e a outra precisa se liberar, né? É bem diferente, né? Isso é E o lindo que você Reich está também. falando. Isso é muito lindo, né? Isso me veio uma frase, se eu não me engano, é do Roberto Crema, não sei se é do Roberto Crema, da Unipaz, que ele fala o terapeuta a serviço da técnica, né? E o terapeuta a serviço do tratamento, né? Porque aquele terapeuta que está a serviço da técnica, seja lá quem for que chega, ele vai dar uma técnica, né? E o terapeuta a serviço do tratamento, cada pessoa que chega é uma pessoa completamente única, né? Não comparável a ninguém mais, né? E não se sabe o que vai acontecer na relação terapêutica com aquela pessoa que está chegando. Uhum. Então, a gente não pode ter na nossa manga uma técnica guardada ali para quem vai chegar, sem antes olhar nos olhos daquela pessoa, né? E ver o campo ali, o que está pedindo ali. Foi exatamente o que você falou antes, né? Uns precisam mais de uma coisa, de um tipo de tratamento, que se for dado o outro pode ser venenoso. O que é elixir para um pode ser veneno para o outro, né? Uhum. Aí entra o que tem no livro do Skinner, que cada pessoa, é importante que a gente esteja conectado com ela, né? Que a gente aprende a técnica, mas quando chegar no consultório, esquecer da técnica, né? No sentido de conectar com aquela pessoa que está ali. Então, a gente faz o diagnóstico só para ter um norte na terapia, mas na hora que está na frente da pessoa, esquece o diagnóstico, né? Esquece, conecta com a pessoa, né? Cada ser humano é super complexo. Então, ele comenta no livro o quanto que o Reich entrava no desconhecido, né? Então ele não via as coisas, isso é assim, eu já conheço que é assim, né? Que é o que acontece com as pessoas no trabalho, já conheço assim, já entra no automático. O casamento já conheço essa pessoa, é assim, né? É mais divertido pegar uma pessoa de fora, um amante, do que a pessoa que está aqui, que eu não consigo aprofundar a minha relação. Mas ele fala que é tão profundo aprofundar uma relação com uma pessoa, não deveria ficar monótono, né? O Reich, ele via as coisas como se fossem novas a cada segundo. Então isso fez ele fazer muitas descobertas, ele entrava no desconhecido. Que lindo isso. E você sabe que, modéstia à parte, eu me sinto como meu mestre nesse aspecto também, né? E talvez você se sinta também parecido com seu mestre nesse aspecto. Porque uma sessão tem muita coisa envolvida ali, tem muito mistério envolvido também. Ou seja, não dá para dormir numa sessão, né? Uhum. Nós, como terapeutas, estamos ali num estado de presença e muita coisa nossa está envolvida numa sessão. E o caminho ali pode ser misterioso para nós também. E às vezes nós temos que reconhecer que nós estamos pisando em terreno misterioso também. Uhum. E isso torna viva a relação. Sim. A relação terapêutica fica muito viva. Sim. Né? Senão a Apesar gente da perde gente, o mais importante, né? senão a gente perde o mais importante. Isso é muito lindo, realmente. Né? É lógico que o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, né, eles recebem uma carga de um suposto saber. Mas nesse momento, é um momento que tem dois corações ali palpitando e travando juntos o mistério da existência e o mistério de que quem somos nós nisso tudo. De repente, nós damos a mão um para o outro e nós caminhamos um pouquinho junto num momento onde a selva está um pouquinho escura, não tem clareira nesse momento. Uhum. E pelo menos um pode dar a mão para o outro e caminhar junto ali. Daqui a pouco vem uma clareira. Sim. É uma dança, né? Na terapia são os dois campos estão se interagindo, né? Então é dançar junto com o paciente. Daqui a pouco vem uma ideia do nada, vem uma intuição, e isso que é o legal da terapia. O medo faz a gente querer compartimentar as coisas, né? Tem que ser assim, eu uso tal técnica, se ela diz, eu faço tal técnica. Só que isso aí engessa, né? É verdade, bastante, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? A gente, olhando aqui, dá para perceber, a gente troca um pouquinho a figurinha. Nós temos uma prática muito linda que a gente vai trazer hoje. E, na verdade, nós vamos agora entrar no nosso tema, né? Que nós nos propomos a trazer
Estamos eu e a entrando. Luciana, eu e a Luciana nos propomos a trazer um trabalho muito abstrato do Reich e trazer para o corpo, trazer para a materialidade esse abstrato, que chama-se Pensamento Funcional de Wilhelm Reich. Né? O que é o pensamento funcional de Wilhelm Reich? Reich nunca escreveu o pensamento funcional, não é, Luciana? Não tão estruturado quando a gente vê nessa bibliografia que a gente trouxe, né? Isso. O Reich nunca teve um trabalho que ele chamou de pensamento funcional. Vou escrever o pensamento funcional. Ele nunca escreveu. Então, nós estamos nos baseando aqui no nosso encontro com um psicoterapeuta, psicólogo argentino, né? Que é o Stockhiner, né? Uhum. Que tem um livro muito conhecido chamado Os Mistérios, não é isso? Abrindo-se aos mistérios do corpo. Como é o nome todo? Abrindo-se aos mistérios do corpo. Abrindo-se aos mistérios do corpo. Olha ali. O Stocchini, esse psicólogo, psicoterapeuta corporal argentino, psiquiatra argentino, ele pensou, né? Ele foi pensando na obra do Reich o que seria essa ideia do pensamento funcional, né? E ele percebeu que esse pensamento funcional ele teria alguns princípios básicos. E nós estamos trazendo hoje o primeiro princípio básico, né, desse pensamento funcional, que é a ideia de que a vida, a realidade última e a vida é movimento sem cessar. É movimento puro, né? E o que é isso, né? O que é esse princípio? A vida é movimento puro. Mas isso levado às últimas consequências, né? Parece até, não sei se... que Siddhartha Gautama, 2.500 anos atrás, né, quando ele teve depois de muito esforço, ele pôde relaxar e teve aquela súbita iluminação, ele também descreveu algo assim da realidade última. Ele falou de que a vida é um movimento sem cessar, ele chamou de vórtices de movimento. A vida é feita de vórtices, de energia em movimento. A física quântica está chegando a essa conclusão agora, e Reich teria esbarrado nisso, e é aprendido na obra do Reich essa ideia do movimento puro, né? O que significa a vida é um movimento puro, né? Bom, de cara, trazendo para aqui agora, significa que o Covid vai passar. Certo? O Covid vai passar. Essa é a boa notícia. Mas qual é a má notícia? É que não só o Covid vai passar, mas tudo vai passar. Esse é o movimento puro. A vida não para. Não é isso? O que você sente disso, Luciana? Que bom, muito boa essa tua fala, né? Os orientais falam disso há muito tempo atrás, né? Eu acho que o Reich conseguiu trazer bem essa filosofia através das descobertas dele. E ele comenta, né, que a couraça é uma tentativa frustrada de parar o movimento da vida. Então, o movimento no corpo da energia deveria ser circular, né, contínuo. O que acontece é que, em função dos bloqueios, dos traumas que todos nós passamos, das frustrações, o nosso organismo, como defesa, ele congela, ele trava aquela energia, ele bloqueia com medo de sentir aquela dor. Claro, né, os traumas vêm quando a gente é muito pequeno e a criança não entende como lidar com aquilo. Ela sente aquilo, ela vai usar as defesas que ela pode. Então, ela vai tentar congelar de alguma forma. Só que como não tem como ir contra a vida, né? A vida vai vencer sempre. Então, essa energia ela vai se desviar, vai virar sintoma. Então, a coraça, essa tentativa de criar um fixo móvel dentro de nós, mas que vai fracassar. Vai sair por algum lado, em algum momento na vida, né? Aí vem a crise, vem sintomas. Então, olha só que interessante que a Luciana está falando. Há uma tentativa, né? Eu diria até quase que desesperadora, de criar um fixo em nós.
algum sentimento de segurança a gente precisa ter. Sim. A gente não dá conta de viver essa realidade última que é puro movimento, não é isso? Uhum. Quem é que dá conta disso? Segurança tem que ter, né? Então, como a gente vai atender alguém, tem que ter a técnica, né? Claro. Mas também tem que se permitir entrar nesse desconhecido quando a gente está atendendo alguém. Então, por isso que ele fala dessa pulsação, né? Entre conhecido e desconhecido. Então, eu aprendo uma técnica, então ela já absorvo ela. Daqui a pouco eu entro de novo num desconhecido para crescer mais, né? Para evoluir mais na minha profissão e na minha vida. E a vida saudável seria essa pulsação, né? De conhecido, desconhecido, contração, expansão. Essa dança, né? É, dança esse pulsar, que a vida é pulsação e fluxo. E interessante isso que você falou, que a couraça seria uma tentativa, né, do organismo, né, provavelmente através do medo, medo da vida, talvez um pouco de medo, né, ou bastante medo da vida, também um pouco de influência cultural, né, social, né, vai querendo essas couraças sociais. A gente tenta criar em nós um movimento estático, né, em contraponto ao redemoinho da vida que não para, né? É o Covid, é essas confusões todas que não param de acontecer na nossa vida, né? É o nosso estado interno de humor também, que a gente acorda de um jeito, daqui a pouco está de outro jeito, acorda mal, daqui a pouco está bem, daqui a pouco está com esperança, daqui a pouco está sem esperança nenhuma, né? E principalmente agora que muitas pessoas estão confinadas em casa, estão tendo a oportunidade de observar dentro de cada uma o que está acontecendo ali, o redemoinho que não para, o movimento puro que não está parando. E às vezes a gente congela aqui, a gente congela ali, vem um medinho aqui, ai meu Deus, como é que vai ser minha vida? Ai meu Deus, o que vai acontecer? E nós estamos sempre tentando estancar esse movimento que é impossível de se estancar. Né? Esse medo do desconhecido, né? Medo do desconhecido, Também pavor tem do desconhecido. ele fala dos medos principais, né? O medo da morte, medo de nascer e a angústia orgástica, né? Que são tudo experiências com uma mesma identidade funcional. Identidade funcional porque todas têm uma mesma função, que é o medo de entrar no não eu, né? Antes de nascer, nós não somos eu. Nós estamos misturados, a mãe é o todo, né? Então, nós estamos em fusão energética com a mãe. No momento do orgasmo também a gente se misturaria com o todo, né? Se a gente se entregar, né? E depois da morte também, né? A gente vira um não eu. Então, são os maiores medos do ser humano, que ao mesmo tempo teme e ao mesmo tempo deseja isso, né? Se misturar com o todo, esse prazer, né? De se sentir um só com o todo. Então, quando a pessoa, ele conta, né, quando a pessoa vai chegando próximo disso, dessa sensação de totalidade na terapia, e daí vem as defesas de novo Estancar. tentar impedir esse movimento livre, né, tentar travar essa entrega. Sim. E aí vem todo aquele movimento inconsciente de segurar e tentar criar aquele polo estancado dentro, aquele polo que tem a ilusão de que ele não está se movendo. Tudo está se movendo de volta, mas aquele polo não está, né? Uhum. Você falou do sexo, né? Do orgasmo sexual, né? O Reich teceu um trabalho fantástico sobre a sexualidade, sobre o orgasmo sexual, né? E ele levou a teoria do Freud, como você falou no início, da sexualidade de Freud, ele levou até as últimas consequências, ou seja, até o rio se derramar no mar, no oceano e se dissolver. O Reich levou até as portas do caminho, que eu diria até da meditação, né? Sim. Porque um eu em profundo orgasmo, segundo o que o Reich coloca na teoria dele, um eu em profundo orgasmo sexual, ele pode ter aquela sensação de uma vida pulsando energeticamente, e nessa vida não há nenhum eu. Não há ninguém ali. Ali é só pulsação. Se dissolve com o todo, né?
dissolve com tudo, né? Pelo menos naqueles instantes que é possível no orgasmo, mas não um orgasmo comum, né? Aquilo seria um orgasmo especial do Reich, que é um orgasmo que precisa ter algumas... Precisa ter um corpo mais desencouraçado, né? Precisa ter uma capacidade de entrega, né? Ele fala que para esse orgasmo acontecer precisa ter movimentos involuntários do corpo, e esses movimentos não podem ser estancados, eles são temidos, mas são permitidos. Então, ele deu uma série de dicas ali para esse orgasmo, que, sinceramente, não sei como isso está na humanidade hoje em dia, esse aprendizado do Reich. Você tem ideia do que possa estar hoje em dia, em termos orgásticos, como está a humanidade? Olha, eu acho que segue complicada. Porque assim, que ele coloca também no livro, é interessante que essa carga que a gente traz do passado, é a mesma que a gente projeta para o futuro como expectativas e compensações deste passado. E a mesma carga que nos separa de se misturar com esse todo, né? O medo disso, né? O medo dessa conexão com outra pessoa. Então, tem muito caminho pela frente. E também, né, também pode acontecer numa meditação em que a pessoa entra numa conexão profunda, numa dança em que a pessoa se entrega totalmente, ela se sinta, ela perca a noção de eu, ela vira a dança, né? Então, isso pode ser em várias situações. Sim. Quer dizer, O pessoal não fica deprimido, que isso é certos momentos, né? Não tem como a gente viver assim, né? A busca da terapia haitiana é ter momentos dessa entrega, né? Dessa sensação de totalidade, né? Sim. E, na verdade, a terapia haitiana não propõe exatamente uma dissolução, né? Isso é mais ligado à meditação, né? A meditação aprofundando, fala-se muito no Zen budismo e tal, dessa possível dissolução desse ponto que estanca dentro, que nós chamamos de eu, né? É uma tentativa. Eu chamaria o nosso eu, a nossa personalidade, eu chamaria como a grande couraça, né? Essa foi a grande couraça. É a couraça mestra de todas as outras, né? Não sei se você concorda comigo nisso, né? Se você vê também assim, né? Sim. Existem as couraças menores, né? Vários tipos de couraça, inclusive se alojando nos chamados 7 segmentos haitianos, né? Mas talvez a grande couraça mesmo, essa grande tentativa de estancar o movimento, talvez esse sentimento que diz eu sou, né? Eu sou. E eu sou diferente de tudo mais. Eu sou diferente da Luciana, eu sou diferente dessa natureza que me envolve, sou diferente do pássaro que está cantando ali, da ave que está cantando ali. Eu sou algo separado. Eu vivo numa bolha completamente separado, tudo está acontecendo. E eu vivo nesse mundinho aqui fechado, desse mundinho. Uma ilusão, né, de separação. Dessa ilusão de separação. Quer dizer, ilusão, diz os mestres que já alcançaram algum vislumbre, alguma iluminação disso, né? A gente vai tateando assim no escuro, não sabendo bem do que se trata isso, né? Vivemos muito nessa casa fechada. O sexo é uma possibilidade bonita, talvez, de abrir um pouco as comportas. Você falou do orgasmo, né? E você falou também do movimento da meditação, uma dança. Nós vamos fazer uma prática bem bonita hoje aqui, hein, gente? Aproveitando, né, a questão da prática, né? Nós vamos dar uma prática bem legal para tentar trazer essa ideia do movimento puro para dentro do corpo de vocês. Para não ficar só na coisa da ideia, mas trazer isso para vocês sentirem dentro de vocês. Interessante, tu colocou da questão da conexão com o outro, né? Então, o psicopata está totalmente nisso, né? Ele está totalmente separado do outro, ele só faz as coisas por interesse. Chutar uma bola ou a cabeça de uma pessoa dá na mesma, né? Então, seria lá o oposto total dessa ilusão de separação. Então, quando a gente abre o coração, essa sensação de conexão é mais evidente, né? A gente consegue sentir o outro no nosso coração. Isso, esse campo que é único, que é a nosso próximo live, né, do outro pensamento funcional, né, que é um campo único e nós estamos conectados. Né? E aí aparece a empatia, né? Aí tu, como tá também atendendo online, né, deve perceber, a gente conecta com a pessoa mesmo à distância, né, muito interessante.
Na verdade, eu já atendo online antes da pandemia, né? Eu já atendia. E realmente, no início, quando eu comecei, há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar online, eu achava, meu Deus, como eu, psicólogo corporal, eu vou atender uma pessoa pelo celular ou pelo Zoom, aqui pelo computador. No início me pareceu bastante bizarro, né? Mas aí, à medida que a gente vai trabalhando e vai vendo, é incrível como esse campo, né? Como o campo ele está presente ali. E o processo continua de uma forma linda, como se a gente estivesse lá no consultório presencialmente com a pessoa. Inclusive, os exercícios corporais que a gente pode propor presencialmente, a gente pode propor aqui também na internet. Sim, com certeza. E os efeitos são ótimos, são maravilhosos. Tem uma conexão que é energética, que não importa a distância, né? Então é interessante quando a gente se sente a pessoa, que nem o Reich fala, a sensação de órgão, né? Mesmo estando na frente de um computador, né? Do celular. Nossa, isso é lindo, as sensações de órgão. Muito lindo isso. É verdade. Isso é incrível, é incrível. Sentir esse campo, né? Acho que só o fato da gente sentir esse campo já é algo, já é como se fosse um processo de cura já acontecendo ali, né? Tanto do psicólogo quanto do cliente. Agora, falando do pensamento funcional, é muito interessante também a gente falar dos papéis sociais. Nós, por exemplo, temos o papel de psicólogo. Isso para o pensamento funcional, o movimento único, isso é congelar, se a gente for sempre psicólogo, né? Se o cliente for sempre cliente, está congelado. Aí não está acontecendo o pensamento funcional, né? Algo congelou ali. Querer encaixar, né, em categorias. Em categorias. E então, muitas vezes, o psicólogo ele precisa abrir mão, né, desse suposto saber e abrir mão dessa posição, desse papel fixo. E mergulhar, aquilo que nós estamos falando no início, né? E mergulhar no mistério. Que ali não tem mais psicólogo, não tem mais cliente, ali é um mistério que está acontecendo. São dois corações pulsando e ninguém sabe. Né? Isso é o pensamento funcional. Por isso que é tão importante a relação terapêutica, né? Que isso é tudo, na verdade, né? A técnica vem depois. A técnica vem depois. Quando que a gente consegue conectar aquela pessoa e daqui a pouco vem coisas do além, né? Naquele momento, quando a gente está bem presente no aqui e agora com aquela pessoa, conectado. É verdade. Bom, eu não estou vendo ninguém fazendo pergunta. A nossa audiência está muito calada. Estão bem conectados. Estão ali, porque ontem eu dei uma live também falando dos segmentos reichianos, estava abordando o abdominal, né? Nossa, ontem teve um monte de perguntas. Eu praticamente nem consegui terminar ali o que eu tinha imaginado dar, né? Porque as perguntas eram muito, eu fui respondendo todo mundo. Hoje a audiência está só bonito ali, né? Tá algo ali acontecendo, bonito, né? Eu vou dar um exemplo de exercício, né? Depois a gente vai praticar, né? Mas, por exemplo, quais são os exercícios que ajudam nessa dissolução? Exercícios em que o objeto, tu não fixa o objeto, né? Então, tem exercício na corporal, que é olhar o ponto fixo, daí tu te separa com o objeto, que é uma função importante. E tem outros que a gente dissolve, né? Como o exercício do giro ocular, em que a gente faz o oposto, a gente dissolve o limite com o meio, né? Então, a gente sente essa mais expansão, né? A energia expande quando a gente faz. Ela fica mais sutil, quando a gente fixa o olhar, ela condensa. Isso. E aí, quando a gente faz movimentos, não só de giro ocular, mas outros movimentos da corporal, tipo assim, né? Vai fazer esse movimento com a mão. Quando tá mais travado, encoraçado, a mão faz isso aqui, né? Como se ela estivesse parando num objeto. Quanto mais liberado o movimento, mais livre ele é, mais contínuo ele é, né? Não tem essas travas, né? Então, exercícios que fazem essa dissolução, como, por exemplo, caminhar pela rua sem fixar o olho em lugar nenhum, deixar aberto o campo. É bem louco, eu já fiz isso na praia, assim.
Na praia é melhor, né? Caminhar sem... Porque a tendência nossa é fixar aqui, fixar ali, ficando. Então, caminhar deixando o olho difuso, deixando tudo entrar, assim, dá uma sensação bem diferente, assim. É muito interessante. É bem assim, entrar num desconhecido. Aí aquele lugar não é mais aquele lugar conhecido, parece outro lugar, assim. É um É, exercício bem legal. e aquela história que você estava comentando antes, né? Essas técnicas que você está comentando, cada caso é um caso, né? Por exemplo, para algumas pessoas, fazer essa caminhada que a Luciana está falando, de abstrair o olhar e abranger o todo, sem fixar em nada, pode ser muito venenoso fazer isso para aquela pessoa. Porque aquela pessoa justamente precisa o quê? Do foco limitado ali. Porque a vida daquela pessoa já está um desfoque. Isso está perturbando a vida dela. Não é verdade? Isso, Se a então vida da pessoa já está desfocada, né? E ela está tendo dificuldade, até com a sobrevivência, até com o trabalho, até com as relações amorosas, porque ela está precisando de um feixe, fazer, por exemplo, esse exercício de abstrair o olhar, seria venenoso para ela. Não é? Quem está mais tem dado muito ponto fixo para o pessoal ultimamente, porque Exatamente. essa situação de pandemia, né, mexe em medos muito primitivos, assim, né, mexe em medo de morrer, medo de não ter comida, né, então são medos básicos, então as pessoas estão muito desfocadas aí, eu tenho direto receitado o ponto fixo, quando a pessoa está desorganizada, tem que fixar, né, para se organizar a energia, né, quando ela já está precisando relaxar, já se sente bem focada, aí a gente pode fazer um trabalho mais assim de dissolução. E aí nós vamos dar um gostinho para as pessoas hoje aqui agora, que é justamente, nós vamos trabalhar o ponto fixo e vamos trabalhar a dissociação. E você que vai fazer com a gente, eu convido todos vocês a fazerem conosco, vocês vão sentir dentro de você o que foi legal para você, o que não foi ali, né? Se foi legal fixar, se não foi legal abstrair. Então nós vamos fazer inicialmente uma caminhada, nós vamos ficar todo mundo em pé, convido a todos vocês participarem, tá? É bem legal essa prática. E nós vamos caminhar no mesmo lugar, batendo o pé no chão, tá? E mantendo os olhos fixos em um ponto na frente de vocês. Se vocês quiserem, pode manter os olhos fixos aqui na Luciana, em mim aqui, ou na câmera do celular de vocês. Tá? Eu não vou poder Primeiro, levantar, porque eu estou aqui, mas eu vou estar acompanhando aqui. então, nós vamos trabalhar esse fixo que a Luciana falou ali. Fixar. Muitas pessoas vão se sentir confortáveis nesse fixar e nesse caminhar, nesse movimento com algo fixo. Tá? Depois, nós vamos trabalhar o olho girando. Aí nós vamos fazer juntos, deixar. Dizem que as mulheres gostam mais de fazer o giro no sentido anti-horário e os homens no sentido horário. Mas isso depende de cada um. Cada um vai sentir qual a melhor forma. Nós vamos girar o olho. E nesse girar o olho nós estamos dissolvendo, simbolicamente nós vamos dissolver essa tentativa de estancar o movimento puro do Reich. Não é isso, Luciano? Isso aí. Isso aí. E depois a gente vai ficar um pouco em silêncio, só sentindo o que aconteceu. Vamos praticar juntos? Que tal? Né? Eu vou botar aqui uma musiquinha só para acompanhar o nosso movimento aqui. Vou colocar uma música e nós vamos fazer esse foco com um caminhar. Não vou poder acompanhar, mas eu vou ficar torcendo aqui, dando energias. Lembrem que a respiração profunda é importante. Vocês podem respirar na barriga, levantar bem os joelhos. E, se sentirem bem, podem avançar para uma corrida no mesmo lugar, se não tiver nenhum problema de joelho.
e deixar bem focada a energia, não desorganizar para os lados o corpo, deixar o corpo bem focado, né? Tudo indo para aquela direção, para aquele ponto. Vocês podem colocar naquele ponto os objetivos de vida, assim, coisas que vocês querem conquistar agora e vocês estão correndo na direção desses objetivos. Levantando bem o joelho, respirando fundo. Ó, o Diego, bora, vamos lá, Diego. Vai, algum momento vai cansar, procurem respirar mais fundo e vamos mais longe. Para buscar aquela energia que está lá dentro, deixar vir essa energia extra que a gente acha que não tem, mas tem. Solta bem o ar. Respira fundo. Parando devagarinho. Sentindo o centramento. Pessoal aí, como é que foi? Agora é a outra parte sentada em flor de lótus e vocês vão deixar o corpo girar através do seu próprio eixo, assim, bem natural. Sentindo como se tivesse uma linha aqui, ó, do meio do couro cabeludo até o períneo e tu tá girando pelo teu eixo. Deixar bem natural, sem desmanchar o corpo, deixar bem centrado o movimento. Preferência olhos fechados para sentir melhor. Tem o peso no períneo e o corpo vai girando nesse peso. Depois para no centro. E depois, geralmente a gente faz deitado. Aí é o giro ocular. Então, procurar fazer o movimento mais contínuo possível. Não parando em pontos. Tenta, alguns momentos vai travar. Tenta fazer contínuo. Pode começar devagar e depois vai deixando acelerar o movimento, vai ficando cada vez mais fluido, mais rápido. Mantendo a respiração solta. É natural dar as travadinhas, cada vez busca fazer mais contínuo ainda. Como se daqui a pouco o olho nem estivesse mais se mexendo, fosse um movimento natural.
depois a pessoa começa a pensar nas sensações, daí dá uma descansada, né? A gente fez menos tempo. Se vocês forem fazer em casa, dá para fazer mais tempo cada estágio. Agora para um pouquinho, fecha os olhos. E fica um pouquinho só sentindo o que acontece dentro de você. Perceba como estão as suas sensações nesse momento. E o que acontece? Como você estava antes do trabalho, como você está agora? Como está se sentindo? Agora é o momento de entrar em contato com as sensações, de ficar no presente. E vai voltando devagarzinho, vai abrindo os seus olhos devagar. Dá uma olhada ao redor, da onde você está, na sua casa. E aí, como está, Alexandre? Bem, me sentindo bem. Quem quiser compartilhar um pouco o que veio, o que sentiu, tá? Como se estava antes do exercício, como está agora. Essa é uma meditação ativa do Osho, né? Mandala. Sim. E como as meditações ativas, né, do Osho, o Osho se baseou muito nas psicologias corporais. Né? Olha, a Denise está falando, senti mais dificuldade de fazer o exercício do giro, porém a sensação final é melhor nesse exercício. Ela sentiu uma dificuldadezinha na hora de fazer o giro ocular, né? O giro dos olhos. O que você sentiu, Denise, na hora do giro? O que foi difícil para você ali? Né? Mas ela se sentiu no final, sentiu bem no exercício. É natural, no início a gente faz um exercício justamente aquele onde a gente tem dificuldade, onde tem coisa para trabalhar, né? E é aquele que a gente tem que fazer. Até ficar tranquilo, então significa que a gente amadureceu aquela função. Então, aquele exercício que a pessoa não gosta, ela tem que fazer. Por exemplo, eu dei esse... né? Pode fazendo devagarzinho, vai experimentando, né? Pode ir experimentando e ver o que acontece. Fica atento ao que está acontecendo, né? A May colocou... A Maiane, minha prima. Ah, sim. Ela, ela disse que normalmente ela fica agitada em meditações ativas, essa ela não ficou. Pode ser a meditação dela, quem sabe, né? Um pouquinho, A Denise falou que parecia que travava na hora do giro ocular. Ela sentia que dava uma travada. Porque o olho ele tenta travar mesmo, ele vai se movendo em compartimentos. É justamente esse o desafio desse exercício, até fazer contínuo. Ó, aquece a alma, a Silvana. Eu sinto todas as partes do meu corpo agora, da cabeça aos pés. Olha só que bonito, né? Ah, legal. Teve uma amplitude orgonótica, o orgone circulou pelo corpo, né? A Rosa está dizendo sensação de relaxamento leve.
Cheguei tarde, outra pessoa falando ali. Vai ficar salva? É, Tá tá perguntando se vai salva. ficar. Vai ficar salva, sim. Uhum. Essa live vai estar salva. Essa meditação que a gente fez geralmente é 15 minutos cada estágio. A gente fez bem curtinho e já deu ótimos efeitos, né, no pessoal. Ah, Marcela, Quem quiser compartilhar aqui, tá? O espaço do ser está entrando. Quem é que está entrando do espaço do ser? Identifique-se. Olha aí, você consegue ler o que está escrito aí? oh, conhece conheço pouco a terapia Haitiana, estou interessada em conhecer. Gostaria de saber, além das práticas meditativas, tem toques? Que tipos de toques? Diversos, né? Depende da linha que a pessoa segue. Eu adoro tocar, né? Então depende do que é um toque mais forte para trabalhar para liberação de couraça, é um toque mais suave para trabalhar mais algo de carinho, de contato, né? Épocas mais precoces de vida ou um toque mais energético, um toque mais estruturante, que vai ser tocando a pessoa de forma mais firme, ou a própria paciente mesmo se tocar, né? Agora na situação online, né? Então a própria pessoa trabalhar esse contato consigo mesmo. Então o toque tem diversos. Nesse Então depende momento do que a agora gente quer trabalhar, né? esse momento agora do isolamento, né? Essa ideia do próprio, o terapeuta sugere ao paciente a se autotocar e vai observando o que vai acontecendo na medida desse autotoque, né? Uhum. Como a gente não A pode pele ter tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento. O bebê ele é massageado pelos líquidos da mãe quando ele está no útero, né? Então, desde o início, a gente tem muita memória na pele. Então, é, trabalhos que envolvam a pele são segundo super importantes. segundo Sigmund Freud, o nosso eu ele foi constituído a partir dos toques, das sensações Uhum. cutâneas, né? É muito interessante essa questão do toque, né? Isso E construiu a representação psíquica da própria personalidade, o né, toque. desenvolve toda a neurologia da pessoa, né? Hoje em dia se fala o quanto é importante a massagem dos bebês, né? Nossa, é A verdade. chala, né? O toque. Imagina, a gente é massageado pelos líquidos da mãe no útero, depois o contato com o seio, com a pele da mãe, né? Tem muita coisa na pele, muita memória, né? Gente, tá lindo o papo, mas aqui o Instagram tá me avisando que eu vou precisar encerrar. Sabe por quê? Se eu não encerrar agora, ele não grava. A live não vai poder ser gravada. Então, infelizmente, nós vamos ter que encerrar hoje, né, Luciana? Mas nós vamos fazer toda quinta-feira às 20 horas, nós vamos ter uma live sobre o pensamento funcional de Reich. E nós vamos trazer cada quinta-feira também uma prática nova para a gente fazer juntos, né, Luciana? Uhum. São E nós quatro vamos. pensamentos e depois a gente vai inventar mais coisas. E depois nós vamos abordar os outros princípios. Hoje foi a vida é movimento puro, né? Espero que vocês tenham sentido algo dentro de vocês que possa indicar, né, pelo menos um dedo apontado em direção que movimento puro seria esse, em que momento nós estamos desse movimento puro dentro de nós, né? Toda ideia, por mais espiritual que seja, ou ideia intelectual abstrata, a gente precisa sentir nas nossas vísceras, senão não tem o menor sentido na nossa vida. Nós temos que encarnar, né, todas essas ideias, por mais abstratas que sejam, né? O nosso corpo, como a Luciana falou muito bem, o Reich falava de retorno às sensações de órgãos. É o eterno retorno a si mesmo, às próprias sensações. Isso indica um caminho em direção a um estado mais saudável, né? Eu vou deixar um link aqui para vocês do YouTube, para vocês do Facebook. É um curso que eu tenho online. Eu vou deixar esse link, que eu estou disponibilizando gratuitamente 3 módulos desse curso. E nesse curso eu tenho muitas práticas que eu trago para vocês praticarem aí na casa de vocês. É bem legal esse curso. E estou disponibilizando agora, na época da quarentena, 3 módulos. Vocês podem acessar gratuitamente, praticar, ver o que vocês sentem aí. Vai ser bem legal. Chama-se Meditativa, o meu curso. O antidepressivo, o ansiolítico natural.
através da química do próprio corpo, através das psicologias do Reich. Então, eu vou deixar quem quiser acessar, é só clicar no link do YouTube ou no Face, e aqui no Instagram. Quem quiser, basta entrar na bio, clicar no único link clicável, que é a bio, né? E ali vai estar a oferta da quarentena. É o meu curso gratuito para vocês experimentarem. Vai ser um prazer se vocês quiserem praticar um pouquinho da psicologia do Reich aí na casa de vocês. Então, Luciana, a gente vai se despedir, né? Uhum. Então, foi um prazer. Fluiu a energia. E convidamos a todos para a quinta-feira da semana que vem, no nosso horário das 20 horas. Estaremos juntos, eu e a Luciana aqui, trazendo mais práticas e aprofundando mais o pensamento funcional de William Reich. Um beijo, pessoal. Beijo, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá?